nosso querido Pepe Ramalati. Ele que também é pós-doutor e biólogo, que tem uma grande contribuição conosco. O tema dele é as teorias da conspiração como fator de travamento para descobertas científicas e crescimento da fé. Grande tema, né, gente? Por que a teoria da conspiração pode, né, travar tanto o desenvolvimento científico quanto o bem-estar humano? Porque a fé, a espiritualização é tão importante na vida das pessoas. Então, com vocês, de Miami, nosso querido Pepe Ramalati. Vamos recebê-lo. Olá, Sara Nossa Terra, do Brasil, com os bispos Robson e Lúcia Rodovalho, e todos os nossos amigos no Brasil e no resto do mundo, em qualquer lugar que você esteja, que esteja nos acompanhando, aqui na nossa conferência Ciência e Fé. Como vocês sabem, nosso mundo está enfrentando uma pandemia global, então tivemos que fazer muitos ajustes e eu não pude estar com vocês hoje pessoalmente, mas estou com vocês através das redes sociais. Eu agradeço a Deus pelas redes sociais e agradeço a Deus pela habilidade de podermos transmitir de Miramar, Flórida, diretamente para Brasília, São Paulo, qualquer parte do Brasil, Portugal, onde quer que você esteja no mundo. De novo, essa é a conferência Ciência e Fé da Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra, e mais uma vez obrigado aos bispos Robson e Lúcia Rodovalho por me permitir falar para as vidas dessas pessoas. Hoje, o que eu quero fazer, o que eu irei compartilhar com você pelo meu PowerPoint, iremos falar sobre o linho, vamos falar sobre linho e a ciência do linho. Vamos falar um pouco sobre o mistério sobrenatural que foi decodificado nesse pano particular, ok? Aqui está o meu grande amigo e eu, mais uma vez obrigado, bispo. A Bíblia claramente nos fala, está escrito nas Escrituras, a Salomão, em Provérbios 25, versículo 2, a glória de Deus significa, a glória significa a natureza, a característica, a habilidade de Deus e quem Deus realmente é, que está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Por algum motivo, Deus quer que nós achemos as coisas que Ele esconde na natureza. Ele, na verdade, escondeu os mistérios da sua glória dentro da criação e Ele quer que nós nos tornemos reis. E para nos tornarmos reis, nós temos que começar a pesquisar, entrar na criação, ver a linguagem da criação e achar os mistérios que o Senhor escondeu lá para nós. Então, a criação é uma verdadeira sala de aula, cheia de mistérios e da glória de Deus. Você pode ver nesse slide a imagem do Big Bang no fundo, ok? Em Romanos capítulo 1, versículo 20, a Bíblia nos diz muito claramente que, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras palavras, o Senhor escondeu o seu mistério em tudo que está em volta de nós. Quando Jesus falou sobre o trigo e o joio, ele estava falando sobre como ser paciente e para esperar o tempo suficiente para tirar proveito da situação e do comprometimento do reino de Deus. No mistério da pérola, você vê a lealdade de Deus como uma partícula particular que Deus usa, a lealdade que, apesar de mudar a natureza de uma comunidade, seja violenta ou não violenta, ele usa essa situação para criar a pérola, a beleza da pérola. E no final da tela você pode ver esse fungo que está crescendo devagar e tomando conta da massa. Deus está escondendo todo o mistério da sua glória na criação. Amém. Amém. Bem, em Mateus capítulo 13, versículo 11, a Bíblia diz que ele respondendo às pessoas, porque ele estava falando com o povo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas não a eles. A razão pelo qual Deus nos deu os mistérios é porque Ele confia em nós. Quando Ele confia em nós, significa que somos muito responsáveis pelas coisas nas quais Ele nos confia. Na criação, eu posso dizer claramente
que o homem olhou para a natureza, essa não é a primeira vez, e ele viu escondida a característica de Deus e da glória de Deus. Então, num pássaro voando, o homem viu o avião. Numa pedra de pé, ele viu uma paisagem de prédios. Nas estimulações sônicas, nós aprendemos com golfinhos, a visão noturna dos gatos e assim por diante. E a lista vai até nunca acabar. Então, não existe nada novo debaixo do sol. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, ele nos diz claramente que as folhas das árvores são para a saúde das nações. E é por isso que falaremos hoje um pouco sobre as plantas e o que tem dentro delas, e os seus mistérios revelados aos reis. Quando eu digo reis, me refiro a cientistas, biologistas, pessoas, homens de negócios, economistas, negociantes, políticos, qualquer pessoa que procure os mistérios escondidos na natureza para que conserte a nossa terra e possamos viver uma vida melhor. Hoje estamos sendo bombardeados por racismo, preconceitos, agitação política, instabilidade global, pandemia global. Mas Deus está falando com a gente ainda. Ele não está em silêncio. Ele fala conosco através das coisas ao nosso redor. Ele não está escondendo sua voz, mas essa voz está escondida na natureza que nos cerca. E nós queremos descobrir o que temos que fazer para conseguir lidar com essa pandemia de hoje. Em Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, a Bíblia diz: "E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha para remédio." Se estamos procurando uma resposta para curar nossos corpos do coronavírus ou qualquer outra doença que estejamos encontrando, Deus claramente já nos falou que as folhas contêm a cura. Perceba, é tão engraçado que nossas invenções modernas de hoje vieram de homens e mulheres que pesquisaram a natureza para descobrir os mistérios da natureza para poderem avançar na ajuda do nosso planeta. Todas as vezes que mencionamos Deus, de alguma forma somos silenciados. Mas foi Deus quem nos disse que as nossas invenções e aprimoramentos seriam achados na natureza. Não devemos nunca nos esquecer disso. Se você olhar para essa planta, e a Bíblia diz claramente em Salmo 51, versículo 7, "Purifica-me com o isopo e eu ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve." E a Bíblia é muito clara sobre isso. Parece que estamos em um mundo onde respeitamos a mão de Deus, mas desrespeitamos o coração de Deus. Perceba, mas quando nós procuramos o coração de Deus, Ele nos dá a sua mão. Essa é a sua revelação para nós vivermos uma vida próspera. Tudo está ótimo até nos mencionarmos Deus. E isso é uma vergonha tão grande. Amém? Eu quero te mostrar algo aqui, nessa planta em particular chamada linho. Deus claramente escondeu a cura para infecções violentas e pandemias globais bem no nosso jardim, porque essa planta cresce pelo mundo em climas diferentes. Mas nós não tínhamos prestado atenção suficiente nessa planta antes. Mas hoje iremos prestar atenção. Amém? Bem, hoje eu quero falar um pouco com você sobre essa planta. Essa planta é bem interessante, se chama linho. Bem, o linho é feito de um tipo de planta chamada herbácea. Então, nós descobrimos que nessa planta, quando devidamente processada, algo incrível acontece, certo? Deus nos deu as instruções para criarmos um pano, um material para usarmos, e colocou isso dentro de uma planta. E essa planta é o linho. Agora, dentro da planta herbácea, existe uma frequência de vibração de 5.000 MHz. Então, imagino que quando você coloca uma roupa de linho, existe uma vibração de 5.000 MHz que estão esperando naquela planta particular, quando é processada de forma devida, esperando pacientemente para remover doenças e reequilibrar os nossos corpos, para colocar-nos em saúde perfeita,
como de fato deve ser. Veja, em 2003, um estudo feito por uma médica judia, eu coloquei a foto para você vê-la, uma médica judia chamada Heidi Yellen, sobre as frequências do tecido. De acordo com o estudo, o corpo humano tem uma frequência de 100 MHz, um corpo humano saudável. E se você utilizar algodão orgânico, ele tem a mesma frequência que o corpo humano, mas se o algodão é processado, isso se reduz para 60 ou 70 MHz de frequência, o que não é saudável para você. O estudo mostra que o número medido, se o número medido é menor do que 100 MHz, que é a frequência do corpo humano, é colocado um fragmento no nosso corpo que faz com que ele adoeça. Agora, uma pessoa muito doente tem uma frequência muito abaixo de 50 MHz. Uma pessoa extremamente doente tem a medição de 5 MHz. Temos que prestar atenção nisso aqui. Esse é o equipamento específico que a médica utilizou para completar seu estudo. A frequência de cada tecido foi determinada pela técnica chamada Ivan Farr. Ela usou esse instrumento digital que foi construído por um professor aposentado do Texas e ele o chamou de Age Environ Machine. O instrumento é utilizado hoje pela indústria agrícola, mas pode também ser usado para medir as frequências das plantas de linho, porque é utilizado pela Agência de Agricultura também. Tem um estudo publicado pela PubMed chamado Frequências Ressonantes de Humanos em Pé, e você pode verificar esse estudo e conseguir mais informações sobre as frequências e manter seu corpo mais saudável. Agora, a pergunta é, por que o Lean é tão importante nesse estudo? Bem, é importante para o estudo porque existem provas científicas que mostram que antigas fibras de linho ainda refletem que ele conduz a eletricidade. Então, é muito importante sobre algumas discussões sobre o túmulo de Jesus, porque quando ele estava no túmulo, ele estava enrolado em linho, porque os israelitas do Oriente Médio normalmente mumificavam os corpos com linho. E tem uma razão para isso específica que vamos falar mais tarde. Mas esse material particular, esse linho em particular, conduz eletricidade e é importante porque o nosso corpo é muito elétrico na natureza. Algumas pessoas acreditam que quando o Senhor apareceu para Jesus no túmulo, houve uma eletricidade conduzida que imprimiu o rosto de Jesus no pano de linho. E foi porque tinha muita eletricidade e energia conduzida naquele pano. Agora, os mestres do cultivo do linho afirmam que ele é um termo regulador que os faz ser quente no inverno e refrescante e respirável no verão, o que faz com que seja um ótimo tecido para usar na sua cama, como travesseiro. Na verdade, na minha casa eu uso esse material como lençol, cobertor e fronha. Também o linho também é antialérgico, antibacteriano e também tem menos bactérias na sua cama e é 3 vezes mais forte e 5 vezes mais resistente que o algodão. Isso é incrível. E sobre as medidas do tecido, o teste experimental realizado em 2003 identificou que o tecido de linho mede tremendos 5.000 unidades de assinatura de energia vital. Isso significa 5.000 megahertz vem desse tecido. 5.000 megahertz vem desse tecido. Se lembre que o ser humano apenas precisa de 100 megahertz. Se você tem algo maior que 100, o corpo humano está em um estado saudável. E qualquer coisa menor do que 100 faz com que o corpo humano sofra. Agora, vamos falar sobre alguns benefícios do lençol de puro linho. Eu já disse anteriormente que eu uso esse tecido na minha casa, aqui na Flórida,
E sempre levamos conosco quando viajamos em algumas vezes e nos hotéis quando ficamos hospedados. A primeira coisa que eu quero que você entenda como benefício é que ele tem um efeito de massagem leve devido aos nós ao longo dos tecidos, como os encontrados nos dedos, que são rupturas microscópicas. Então, quando você dorme e se movimenta, você recebe uma massagem e isso libera o seu fluxo sanguíneo muito melhor enquanto você dorme. O segundo benefício é que o lençol de linho suprime bactérias patogênicas vivas, microflora e fungos não conhecidos e que causam alergias. O terceiro benefício é que estimula o fluxo sanguíneo e promove relaxamento. Por quê? Porque pela noite, enquanto rolamos na cama, os nós que encontramos na fibra agem como um agente massageante no seu corpo. O quarto é que ele é mais forte que o algodão. Quinto, ele pode durar mais de 20 anos. Quanto mais você lava, mais macio ele se torna. Pode ser um grande investimento, você pode deixar de herança para seus filhos. Em sexto, ele é amigo do ambiente, do meio ambiente, o que significa que não causa nenhum dano ao nosso meio ambiente. Número 7, ele foi usado em funerais antigos, tempos antigos. Especialmente com os egípcios, quando eles enrolavam os corpos dos faraós, também no Oriente Médio e em Israel, eles enrolavam com tecido de linho para preservar os corpos dos falecidos, por causa do seu alto teor de silicato, e por isso o corpo permanece fresco por mais tempo. E esse foi o motivo pelo qual o corpo de Jesus tinha que ser enrolado em tecido de linho fresco por 3 dias, porque no terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos. Em oitavo, um estudo japonês revelou que pacientes acamados que ficavam confinados em suas camas nos hospitais não desenvolvem escaras onde foram usados lençóis de linho. Por quê? Porque ele protege contra vírus e contra bactérias. Então, menos bactérias poderiam se formar ali e causar escaras. Número 9 é porque o linho suprime naturalmente a microflora, bactérias e fungos patogênicos vivos. Eu quero que você se lembre disso que eu já falei. O linho é considerado uma barreira eficaz para algumas doenças. Agora eu quero que você preste atenção aqui. Nos hospitais, eles usam a herbácea ou o linho, as células de linho em cirurgias internas para suturar internamente as cirurgias. A razão é porque a célula humana é capaz de absorver as células de linho. Então, não será necessário após a cirurgia reabrir o paciente para remover os pontos. Elas simplesmente se desintegram, porque as células do corpo absorveram as células do linho. Então, isso é muito bom para momentos de operação. Agora, algo que é muito importante é que durante o tempo onde pessoas que tinham lepra ou outras doenças no tempo de Moisés, Moisés recebeu instruções vindas de Deus para ajudar as pessoas com lepra ou outras doenças. E ele foi instruído a usar apenas 3 tipos de matérias para ajudar as pessoas em seu tratamento. É claro que existem outros procedimentos médicos que devem ser seguidos. Mas em Levítico, capítulo 13, versículo 47 e 48, a Bíblia diz que quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja em lã, seja em linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou lã, ou em algum pedaço de objeto de couro. Então, os 3 materiais que Deus direcionou Moisés a usar foram linho, lã das ovelhas e couro que vinha do gado, ok? Então, esses foram os 3 materiais que foram utilizados para cuidar de pessoas que estavam sofrendo desse tipo de doenças. Amém? Foi também enfatizado e proibido de utilizar lã e linho juntos. Isso não era apenas um ritual religioso. Deus conhecia a ciência do linho. Ele sabia
que colocou essa cura dentro da herbácea, que poderia ser transformado em um tipo de tecido que pode ser usado em nosso corpo. E então nos curaria, mas que combinado com outros materiais poderiam perder seus efeitos. Então linho e lã nunca poderiam ser usadas juntas por produzirem efeitos negativos, doenças. Amém? Então, em Deuteronômio 22, verso 11, diz: não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Aqui você pergunta, por que Deus disse isso? A explicação de ter dito isso, de não usar juntos dois, está relacionada à sua polaridade. Quando se coloca a polaridade do linho e de lã juntas, eles têm a tendência de se cancelar um ao outro. Agora, por que isso é importante? Existe algo chamado polaridade reversa, polaridade direta e polaridade alternada. Vamos falar sobre essas polaridades. A polaridade direta é quando os íons do polo negativo são descarregados em um material elétrico. A polaridade reversa é quando os íons do polo positivo são descarregados em um material. Nós sabemos que é devido polos opostos, diretos, reversos ou alternativos, que traz a carga para zero. Em outras palavras, quando você coloca esses dois juntos, o que acontece é que eles têm uma tendência de se cancelarem, zero. Vou explicar novamente. Quando você coloca a lã e coloca o linho juntos, cada um deles produz uma frequência de aproximadamente 5.000 MHz, mas eles vão para direções diferentes. Um vai para a esquerda, outro vai para a direita. E se você os colocar juntos, colocando um para a esquerda e outro para a direita, eles se cancelam, chegando a uma frequência de zero. Lembre-se do que dissemos antes. Se você tem uma frequência de zero, qualquer carga menor do que 100 MHz traz danos ao corpo. Ok? Agora, imagine que... Deixa eu tirar a tela para falar com você diretamente. Imagine que você está vestido com linho, mas aí você coloca um casaco de lã por cima. O que acontece? Algo maluco acontece. Eles cancelam um ao outro. Agora você tem uma frequência zero agindo sobre o seu corpo. Seu corpo está na frequência de 100 MHz e de repente é puxada para zero. E quando é puxada para zero, o corpo adoece. O sumo sacerdote recebeu as instruções de vestir-se com linho, porque Deus sabia que ele poderia passar pela eletricidade ou luz, e ele poderia conduzir a eletricidade, e essa eletricidade poderia afetar o corpo do sumo sacerdote e curá-lo. Eu realmente recomendo que você faça o mesmo. Se estiver vestido de linho, agora vou voltar ao meu PowerPoint, se você estiver vestido de linho, vista-se apenas dele. Não se cubra com nada feito de lã, porque isso vai cancelar as cargas e isso vai te causar mal. Amém? Agora, não devemos usar tecidos artificiais, não devemos utilizar tecidos feitos por homens, porque é absolutamente perigoso. E eu vou te mostrar algumas medidas que saíram como resultado naquela máquina que a doutora Yellen utilizou. O rayon, que é processado com muita química e é processada pelo homem, mede 15 MHz. Imagine isso. Lembre-se que o corpo humano é saudável a 100 MHz. Com 15 MHz, o corpo começa a decair e fica doente. Agora preste atenção nisso. Os famosos poliéster, acrílico, elastano, lycra, viscose e as meias de nylon, todos medem 0 MHz. Assim como quando você utiliza lã e linho juntos, eles se transformam em 0. E eles não refletem luz. Quando você coloca qualquer um desses tecidos, eles fazem seu corpo adoecer. Mas Deus claramente nos avisou, Ele claramente nos avisou o que devemos usar e o que não devemos usar. Amém? Vamos voltar às instruções básicas de Deus, sua química, sua ciência. Então podemos melhorar o nosso mundo e de uma maneira segura. Amém?
Assim poderemos avançar o nosso mundo, também salvar nosso planeta e a nós mesmos de doenças, enfermidades. Essa é a ciência de Deus. Mais uma vez, obrigado por participar da conferência Ciência e Fé na Sara Nossa Terra, em Brasília, com nossos bispos queridos Robson e Lúcia Rodovalho. Obrigado de novo por fazer parte desta incrível transmissão. Obrigado, muito obrigado, e que Deus os abençoe, e eu os vejo em breve. Uau, que coisa boa! Chegamos ao final da nossa conferência hoje, né? Fechamos nossa conferência. Ontem foi maravilhoso, hoje foi fantástico, né? Todas as 3 palestras, tanto do professor Antônio Delso, quanto do professor Anderson Corrêa, quanto do professor Pepe Ramalati. Todo esse conteúdo estará à sua disposição aí no aplicativo Sara Play. E olha, vocês que se inscreveram têm à sua disposição um livro, tá bom? Todos. Então não se esqueça de pedir ou fazer chegar, queremos fazer chegar até você o livro que você tem de direito, tá bom? Gente, um abraço, um beijo. Agora nós vamos, daqui uma semana, nós vamos ter um grande momento na sala especial, né? Uma sala de mentorização especial para aqueles que fizeram uma inscrição especial também, né? Então, eu estarei lá tirando dúvidas, perguntas e respostas. Se for preciso, eu até trago mais um dos preletores, dependendo da realidade que tivermos, tá bom? Então, vejo vocês, o pessoal que se inscreveu pela internet, para essa sala especial daqui uma semana. Os demais, beijo do coração, obrigado por sua participação, né? Estude, medite, pense, escute, veja esses vídeos com os amigos, com os discípulos, faz com que esse conteúdo chegue o máximo possível nas pontas. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Ciência e Fé, né? E também a Instituto Raiá, tá bom? Se Deus quiser, nos vemos no ano que vem, na graça de Deus, ou antes, né? Com alguma programação também do Instituto Raiá. Nós queremos trazer novos cursos, novas abordagens para vocês. Tá bom? Eu, Samuel, meu filho, que hoje coordeno o Instituto Raiá de Ciência e Fé. Tá bom? Então, fique com Deus, gente. Beijo no coração. Nos vemos na frente.